Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas reuniões virtuais. Primeiramente, eu gostaria de pedir a todos que coloquem a água para fluir, um copo com água, para que nós possamos tomar ao final da nossa reunião. Então, vamos começar com a nossa reunião fazendo a nossa oração de abertura. Vamos fechar os nossos olhos, que neste momento nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador do universo, a Jesus Cristo, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, aos bons amigos espirituais que nos guiam, nos aconselham no nosso dia a dia, que eles possam nos abençoar nessa manhã de domingo, que nós possamos receber as bênçãos de Deus, que nós possamos aproveitar as lições que nós aqui aprendemos hoje para a nossa melhoria espiritual, para o nosso aperfeiçoamento moral, que nós possamos, ao final dessa reunião, sermos pessoas melhores do que nós iniciamos. Pedimos que os nossos amigos espirituais possam fluir a água para que nós possamos tomar ao final da nossa reunião. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Alguns avisos aqui rapidinho antes de nós começarmos. Nós estamos fazendo alguns vídeos curtinhos aqui para o canal, respondendo algumas perguntas que nós estamos recebendo por e-mail, por vídeo, ou até mesmo por escrito nos comentários das palestras, dos vídeos. Nós já temos algumas perguntas respondidas aqui no canal, em videozinhos bem curtinhos, de 4 ou 5 minutos. Então eu gostaria de convidá-los, em primeiro lugar, a assistir aos vídeos que estão gravados no nosso canal, respondendo perguntas sobre o espiritismo dos temas mais diversos. E também convidar a todos que nos enviem as suas perguntas. Pode perguntar nos comentários do vídeo, pode mandar por áudio do WhatsApp, pode gravar um videozinho e enviar pelo WhatsApp, que nós teremos o maior prazer em responder e nos ajudarão a fazer mais vídeos como esse que a gente vem fazendo. A evangelização infantil também já tem um vídeo, e assim que terminar essa palestra, o vídeo da evangelização infantil já estará disponível. Então convido a todos os pais que coloquem os pequenininhos para assistir e que também compartilhem com os amigos, compartilhem com os familiares. Todos os domingos nós temos vídeos novos da evangelização infantil aqui no canal, assim como nós temos também vídeos novos, transmissão de palestras, né, ou ao vivo ou estreia como esta, todos os domingos às 9 horas da manhã. Também estamos tendo palestras ao vivo todas as segundas-feiras às 19 horas no canal do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Então fica o convite para que todos acessem. E convidamos mais uma vez a se inscrever no nosso canal aqui do CEAL, é só clicar no botãozinho inscrever-se aí daqui do nosso canal, e também curtir o vídeo e compartilhar com os amigos para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, divulgar a palavra espírita. Dando continuidade também, então, ao estudo do livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, Humberto de Campos nos conta que entre a multidão que acompanhava as pregações de Jesus, havia uma mulher de nobre caráter e muito dedicada aos ensinamentos do mestre. Diferente da grande massa que acompanhava Jesus em suas pregações, formada em sua quase que totalidade por pobres, sofredores, pescadores, essa mulher, se destacava por ser da mais alta sociedade de Cafarnaum. Eu já comentei aqui antes, mas vale a pena lembrar que Cafarnaum era uma das cidades mais importantes ao redor do lago de Genezaré. Hoje, esse lago é conhecido como o Mar da Galileia, uma grande porção de água doce, localizado no que é hoje os territórios entre Israel e o Líbano, fica entre esses dois territórios ali. Uma grande porção, e ao redor dele tem muitas cidadezinhas. E próximos a Cafarnaum, existiam outras cidades importantes, também ao redor do lago, e que Jesus peregrinava por todas essas cidades. E essas cidades, outras também são frequentemente citadas nos evangelhos, como Tiberíades, Genezaré, e um pouco mais afastada, mas ainda nessa região do lago, a cidade de Nazaré. Eram cidades mais importantes onde Jesus peregrinava.
Cafarnaum, inclusive, era onde ficava, onde se localizava a casa de Simão Pedro, onde frequentemente nós vemos Jesus descansando ali, tomando pouso ali. Joana era uma mulher de muita fé. Contudo, não conseguiu se proteger das amarguras do lar. Por seu marido de nome Cusa, daí o seu nome, Joana de Cusa, não aceitava as bênçãos e as lições do evangelho. A nobre dama procurou então Jesus quando ele descansava na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. E lhe contou sobre suas contrariedades e tristezas. O marido não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, estava sempre em contato direto com os representantes do Império Romano, que dominavam ali toda aquela região de Cafarnaum, quase a região que eu acabei de citar. Cusa, o marido, dividia suas crenças religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, agradando assim tanto a judeus quanto aos romanos, lhe permitindo viver numa tranquilidade fácil, tanto com judeus quanto com romanos. Joana contou então ao mestre seus medos, suas lutas, seus desgostos no lar, expondo suas tristezas devido a divergências religiosas entre ela e o companheiro. Curioso que nós vemos isso até hoje em dia, né? Casais onde um frequenta uma religião e o outro cônjuge frequenta outra religião, e frequentemente ocorrem esses atritos no lar por conta dessa diferença de religião, onde um tenta sempre impor a religião para o outro. Em geral, com comportamentos aparentemente pacíficos, muitas vezes disfarçados de convite, mas que escondem certa agressividade quando dá recusa por parte do outro em frequentar ou acreditar na sua religião, como se crença pudesse ser imposta. É a esposa evangélica que tenta levar o marido católico para a sua igreja. É o marido espírita que tenta levar a sua esposa evangélica para o centro espírita. Aparentemente como, mas eu só estou te convidando, você vai se você quiser. Mas quando há recusa, junto vem as críticas. Não é raro isso ocorrer até nos tempos de hoje. Mas voltando a Joana de Cusa, após Jesus ouvir a longa exposição, Jesus lhe respondeu: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Um dia ele irá te compreender. É leviano e indiferente? Ama-o assim mesmo. Você não estaria ligada a ele se não houvesse para isso uma razão. Vejam as palavras de Jesus. Você não estaria ligada a ele se não houvesse para isso uma razão. Aqui eu faço um breve parênteses para lembrar a história de Dona Flausina, contada por Richard Simonetti no livro Atravessando a Rua. Dona Flausina, espírita convicta, participante do movimento espírita, médium, exercitava a mediunidade, trabalhava a caridade, ajudava o próximo, mãe de 3 filhos maravilhosos, avó de 8 netos adoráveis, de uma situação financeira estável, saúde relativamente boa, enfim, ela tinha tudo para ser uma mulher realizada e feliz, se não fosse por um pequeno problema em sua vida, Gumersindo, seu marido. Havia entre eles um desentendimento que frequentemente se manifestava em brigas, discussões e um ambiente realmente muito ruim no lar. Não que o Gumersindo fosse má pessoa, não era isso. Ele era até um homem muito bom, cumpridor dos seus deveres, honesto, digno, cuidava bem da família, mas era um homem rabugento, antissocial, desses que esconde a vassoura atrás da porta quando chega a visita, que é para a visita ir embora logo.
Isso deixava a dona Flausina extremamente irritada, porque ela era uma mulher sociável, alegre, comunicativa, que adorava receber visitas. Ah, dizia ela, somente o espiritismo me dá condições de suportar o Gumersindo. Hei de ficar com ele até o fim dos meus dias, cumprindo o meu karma. Porque quando nós morrermos, eu não quero vê-lo nunca mais na minha frente. Quero um planeta de distância entre nós. Se ele for morar no Polo Norte, eu vou morar no Polo Sul. E assim foi, durante quase meio século de desarmonia conjugal. Quando Dona Flausina morreu, em virtude dos seus méritos, foi logo acolhida na espiritualidade, cercou-se de amigos, familiares. Tinha tudo para viver feliz e tranquila, mas havia alguma coisa errada. Ela não tinha tranquilidade. Havia uma ansiedade, uma certa tristeza, que ela não conseguia explicar, já que estava muito bem amparada no plano espiritual. Ficou sabendo o que era quando conversou com o mentor espiritual que fazia a avaliação de sua última existência. Pois é, Flausina, dizia o mentor. Você realmente teve uma existência muito produtiva. Cuidou bem dos filhos, da família. Você foi uma mulher caridosa, exercitou a mediunidade. Você realmente aproveitou muito bem a sua existência. Mas há um grave problema aqui na sua ficha. Um compromisso não cumprido. Compromisso não cumprido? Mas que compromisso é esse? Gumersindo, seu marido. Mas como assim? Compromisso não cumprido? Eu não suportei o Gumersindo heroicamente durante mais de meio século. Não fiquei junto com ele a vida toda depois de casada? E o mentor lhe responde, uai, minha filha. O mentor era goiano, né? Uai, aí é que está o problema. Você suportou o Gumersindo, quando na verdade o seu compromisso com ele era de harmonização. Vocês reencarnaram para se harmonizarem. E o Gumersindo precisava muito de você. É uma alma atribulada que traz várias neuroses do passado. Um homem com muitos problemas a serem resolvidos. Faltou-lhe, minha filha, a caridade que compreende, que tolera, que perdoa, que ajuda. E como, de certa forma, os problemas do Gumersindo estão relacionados com influências que você exerceu sobre ele em vidas passadas, eu não vejo outra solução, senão vocês reencarnarem em uma nova experiência conjugal. Você vai ser a mulher do Gumersindo de novo. E Dona Flausina, que tanto ansiava por livrar-se do marido, não teve alternativa senão preparar-se convenientemente para uma nova existência em comum, procurando internalizar desde logo a ideia fundamental do casamento, que o objetivo não é que ambos se tolerem, e sim que se harmonizem ante as leis de Deus. Então a Joana chegou para Jesus, voltando a Joana chegou para Jesus e falou, eu estou suportando lá meu marido. Olha, calma, minha filha, você não pode só suportar. Volta lá, tenha paciência com seu marido, porque, olha, vocês não estariam juntos se não tivesse um motivo. Enquanto Jesus falava isso a Joana, os olhos dela brilhavam de íntima satisfação com aqueles esclarecimentos. E ao final interrogou ao mestre: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que eu lute por impor os teus ensinamentos? Então veja o que a Joana pergunta para Jesus. Será que não é importante que eu imponha os seus ensinamentos, imponha os ensinamentos de Cristo dentro da minha casa? E Cristo respondeu: por que motivo Deus não impõe a sua vontade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com o raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com a guerra? A sabedoria divina não extermina as paixões, ela as transforma. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta para Deus apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma de seus filhos, ele os esclarece no momento oportuno. Curiosa a resposta de Jesus. Essa resposta
responde a muitas pessoas que frequentemente, procurando negar a existência de Deus, perguntam: uai, mas se Deus existe, então por que ele não se mostra para provar para todo mundo que ele existe? Por que Deus não elimina o mal do mundo? Por que Deus não extermina os maus do mundo? E assim resolveria todos os problemas. Deixaria de existir o incrédulo, o ateu, e só sobraria as pessoas boas no mundo. Por que Deus não faz isso? Se Deus realmente existe, por que Deus não faz isso? Essa pergunta é muito frequentemente colocada como uma forma de negar a existência de Deus. Olha, se Deus existe, por que ele não faz isso? E a resposta vem de Jesus, porque Deus não impõe a sua verdade. Deus não impõe a sua verdade. Cada um acredita naquilo que lhe convém. Cada um acredita naquilo que tem condição de acreditar. O pai não impõe a reforma aos seus filhos. Ele os esclarece no momento oportuno. Por fim, Joana ainda ouviu as últimas palavras de Jesus. Vai, filha, seja fiel. E essa frase marcaria Joana por muitos anos, para sempre. Desse dia em diante, Joana passou a ter a alma clara, de constante resignação, sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Com o ensinamento do mestre gravado para sempre em sua alma, lembrava-se a todo momento que antes de ser esposa na terra, já era filha de Deus. Vai, filha, seja fiel. Procurou, então, esquecer as características inferiores do marido e passou a observar somente o que ele possuía de bom, aproveitando todas as oportunidades para mostrar que os ensinamentos do mestre em sua vida a tornavam uma pessoa melhor e mais valorosa. Mais tarde, Joana seria mãe, duplicando assim os seus trabalhos domésticos de educação e amor. Ela, porém, nunca se esqueceu das recomendações que Jesus lhe havia feito e lembrava-se sempre de suas últimas palavras a ela: vai, filha, seja fiel. Passam-se os anos e sua fé só se multiplicara. Vieram as perseguições políticas que recaíram sobre o seu companheiro e, posteriormente, o desencarne de Cusa. Joana, no entanto, se mantinha firme com sua fé inabalável. Sem o companheiro a lhe proporcionar os confortos da vida da alta sociedade, Joana se vê na pobreza. Com a alegria que o evangelho do mestre lhe proporcionava, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para manter a si e ao filhinho que Deus lhe confiara. Afinal, o próprio mestre havia trabalhado, calejado as mãos na modesta carpintaria. Cheia de alegria, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material e dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupando-se dos mais subalternos afazeres domésticos para que o seu próprio filho tivesse o que comer. Lembrava-se sempre: vai, filha, seja fiel. E assim o fez até a avançada idade. Quando no ano de 68 da era cristã, quando aumentaram as perseguições aos cristãos, encontramos a agora idosa Joana de Cusa, num dos espetáculos de circo, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um jovem que era seu filho. O povo gritava, aguardando o início das mortes na arena. Um dos executores dirige-se a Joana e ordena: nega a teu Cristo, mulher. A discípula do mestre olha ao céu sem nenhuma palavra de negação ou de queixa. Irritado, o carrasco açoita o jovem rapaz seminu, filho de Joana, que exclama entre lágrimas: renuncia a Jesus, minha mãe. Não vê que nós perdemos? Nega-o por mim, que sou teu filho. Então, pela primeira vez, escorrem lágrimas dos olhos da idosa Joana. Os pedidos do filho são como espadas a lhe retalharem o coração.
Nega a teu Cristo! Nega a teu Cristo! Dizia o carrasco. Joana ouve aqueles gritos e começa a relembrar de toda a sua existência. O lar risonho e festivo, as horas de alegria, os desgostos domésticos, as emoções matinais, os fracassos do esposo, seu eventual desencarne, a viuvez, a desolação, os momentos de necessidade mais duras. Em meio às lembranças e aos pedidos do filho, se lembrou que Maria também foi mãe, e vendo o seu filho, Jesus crucificado, soube conformar-se com os desígnios divinos. Finalmente, lhe veio à mente sua lembrança mais feliz, o encontro com o Mestre na casa de Pedro, aquele momento doce de alegria suprema em sua vida. Naquele breve momento, pareceu ouvir a voz de Jesus a lhe dizer: vai, filha, seja fiel. Possuída de uma força sobre-humana, Joana olhou para o filho ensanguentado e, em sua dor, mas cheia de ternura materna, exclamou firme: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer, pois acima de todas as felicidades passageiras do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Nesse exato momento, o carrasco acende ao redor dos dois a lenha embebida de líquido inflamável. Em poucos segundos, as labaredas atingem o corpo envelhecido de Joana. Ela calava no peito os gemidos de dor e de agonia. Seus algozes ainda gritavam a ela insultos de desdém. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer, mulher? Perguntou um dos carrascos. Joana então reúne todas as suas últimas forças para murmurar: ele não me ensinou só a morrer, ele também ensinou a te amar. Nesse instante, sentiu uma mão consoladora lhe tocando suavemente os ombros e escutou a voz carinhosa e inesquecível do Mestre lhe dizendo: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Como sempre, os capítulos do livro A Boa Nova nos ensinam uma lição importante. O que nós podemos extrair de ensinamentos desse capítulo que nós estudamos hoje? Obviamente, ter fé, ter resignação ante as dificuldades que nós enfrentamos na vida, porque Deus está sempre conosco. Nos momentos mais difíceis, quando nós estamos resignados, fortes, podemos sentir a mão de Jesus em nosso ombro e a sua voz nos dizendo: tem bom ânimo, eu estou aqui. Estamos passando por um momento de grande dificuldade no mundo inteiro. O isolamento social causado pela propagação de um vírus que assolou o planeta. Vimos com tristeza o número de infectados e mortos crescer exponencialmente todos os dias. Presenciamos amigos e parentes se contaminando, adoecendo gravemente, muitos deles vindo a desencarnar. Cabe a nós, é claro, fazermos a nossa parte, tomarmos todos os cuidados necessários para nos proteger, usar máscara, evitar aglomerações, tomar maior cuidado com higiene, como lavar as mãos com maior frequência, usar álcool, conforme recomendam as autoridades médicas, científicas e sanitárias. Afinal, em meio à pandemia, esses cuidados não são só cuidados pessoais, não são só cuidar de nós mesmos, mas estamos também zelando pelo nosso próximo, evitando a propagação da doença e protegendo não só a nós mesmos, mas protegendo o nosso próximo. Isso é um ato de caridade, é o mínimo que nós podemos fazer. Mas nós temos que nos lembrar que tudo o que acontece no mundo tem um propósito maior. São mudanças que acontecem no planeta nesse momento de transição planetária que nós estamos atravessando. Nesse momento, temos que ter resignação. Temos que ter fé em Deus. Saber que tudo tem um propósito maior. E esse propósito maior de Deus é para o nosso próprio benefício, já que Deus não faz nada para nos castigar. Deus não nos castiga. No Espiritismo, nós não acreditamos em castigo divino.
Tudo que acontece é para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento moral. E a gente reclama. Reclama. E como a gente reclama de tudo, da vida, das dificuldades, reclama e desiste, né? Como a gente desiste fácil de tudo. Não sei se é porque a tecnologia tornou tudo muito fácil, então qualquer mínima dificuldade a gente já quer desistir. Mas como as pessoas têm desistido fácil das coisas. Tenho observado isso. A desistência faz parte da vida das pessoas hoje. A mínimo de dificuldade eu já desisto. Eu sou professor de curso técnico e do curso superior, aqui em Rio Verde. Aqui em Rio Verde de Goiás. Eu sei que o vídeo está chegando longe, às vezes a gente fala Rio Verde, existem outras cidades com o nome de Rio Verde. Rio Verde de Goiás nós estamos aqui. E tenho observado como as pessoas têm desistido com frequência. Simplesmente abandonam o curso que está fazendo, a faculdade, o curso técnico, na primeira dificuldade. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um sabe das suas dificuldades, das suas dores. Mas é uma observação que eu tenho feito no decorrer dos anos. Eu já tenho alguns anos que eu sou professor. A evasão aumentou e aumentou muito. E não é só na graduação, curso de 5 anos, de 4 anos, não. Curso de 1 ano e meio, a desistência é enorme. Você pode achar que 1 ano e meio ainda é muito tempo. Eu fiz 6 meses, não gostei, eu abandonei, eu larguei. Talvez por isso que as pessoas desistam. 1 ano e meio é muito tempo. Mas tem cursos de curtíssima duração, de 3 meses, de 4 meses, e a desistência também é enorme. Por quê? Porque desistir é mais fácil do que persistir. Me lembra uma passagem bastante conhecida, narrada no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 2. Jesus estava pregando em uma pequena residência e, como sempre, estava abarrotado de pessoas que o acompanhavam. Havia então um homem paralítico que vivia deitado em uma cama. Seus amigos ouviram então dizer que Jesus promovia curas. Levaram então o amigo na maca para que ele fosse curado por Jesus. A fé deles, eles tinham certeza que Jesus curaria o seu amigo. Os amigos então se deparam com um problema ao chegar no local. A multidão cercava Jesus, lotava a residência e impedia a aproximação, e muito menos a entrada de 4 pessoas carregando uma maca. Obviamente, tentaram pela porta da casa e não conseguiram. Nesse momento, podiam simplesmente ter dito ao amigo paralítico: olha, nós fizemos tudo o que podíamos, te colocamos aí nessa maca, trouxemos você até aqui, percorremos uma distância, chegamos até aqui, mas, infelizmente, não tem como entrar na casa. Você está vendo que está lotado aí, vamos voltar embora. Não, haveria até uma justificativa razoável para a desistência. Mas eles não queriam desistir, porque tinham fé. Rodearam, então, a casa, provavelmente encontrando uma janela, mas também era impossível adentrar na casa pela janela, porque a multidão, da mesma forma, tomara todo o espaço disponível a fim de ouvir Jesus. Mais uma vez, desistir era o que qualquer um poderia fazer, de consciência tranquila. Trouxemos o amigo até aqui, andamos, caminhamos com ele pelo trajeto, ele deitado na maca, uma grande dificuldade, região desértica onde Jesus se encontrava. Tentamos pela porta, não conseguimos. Tentamos pela janela, não conseguimos. É impossível entrar na casa carregando essa maca. Vamos desistir. Olha, amigo, infelizmente, a gente fez tudo o que pôde. Mas não para homens de fé, que têm a certeza de que Jesus podia ajudar o amigo querido. O que eles fizeram? Subiram, então, no telhado da casa, carregando a maca e o doente. Imagine a dificuldade de fazer isso. Tiraram algumas telhas e baixaram o paralítico na maca, na frente de Jesus, para que o mestre curasse. Vendo a atitude de tamanha fé e esforço por parte dos amigos, Jesus disse: levanta-te, pegue a sua maca e ande. Que nós possamos agir dessa forma, persistir mais, não desistir na primeira dificuldade, sermos mais persistentes, mais resignados ante as dificuldades de nossa vida.
Que nós possamos não desistir quando chegamos na porta e não conseguimos entrar, que nós chegamos na janela e não conseguimos entrar pela janela, que possamos ter um pouco de esforço de subir no telhado e descer para encontrar Jesus. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações, justamente para aprendermos a ser pessoas melhores. A felicidade não é deste mundo. E o próprio mestre nos ensinou isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo está precisando de bom ânimo. Está precisando de pessoas persistentes, que nós possamos persistir. Que nós também possamos vencer as dificuldades da nossa vida, tendo fé em Deus e caminhando nos ensinamentos de Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos. Eu gostaria mais uma vez de lembrar, de pedir para que as pessoas compartilhem com os amigos o link das nossas palestras, das nossas lives, dos nossos vídeos curtinhos. Se inscrevam no canal, porque isso ajuda bastante a divulgação da mensagem espírita, que é o nosso objetivo aqui com esse canal, divulgar a mensagem espírita. Vamos então fechar os nossos olhos para fazer a nossa oração, para que nós possamos tomar a nossa água fluida e que Jesus nos abençoe neste domingo e na semana que se inicia. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade, por mais esta manhã de estudos. Que o Senhor nos dê força sempre para perseverarmos, para seguirmos em frente ante as dificuldades. Não vamos pedir, Senhor, que o Senhor tire as dificuldades de nossa vida, mas que nós possamos ser fortes para atravessar todas aquelas que nós precisamos atravessar para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Abençoa, Senhor, a água que nós iremos tomar. Abençoe a todos aqueles amigos que não puderam estar aqui, aqueles parentes que não estão conosco, onde eles estiverem, onde houver uma pessoa com sofrimento, que ela possa ter o seu coração aliviado, seja ele encarnado ou desencarnado. Muito obrigado, Senhor, e que Jesus nos abençoe e que assim seja. Um bom domingo para vocês, uma boa semana a todos, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima vez. Tchau!